perguntar o que é polis é uma pergunta que, primeiro, não tem uma resposta clara e direta e absoluta, tá? Eu sei que talvez o que vocês estão acostumados a associar é associar polis com cidade, ou mais especificamente com o conceito de cidade-estado. Na aula de hoje eu vou tentar quebrar um pouco essa noção de que polis é a cidade ou a cidade-estado, porque a polis é uma coisa extremamente mais complexa do que isso e a gente vai ver, ou vai tentar ver, o quão mais complexa. Tá? De uma forma muito geral, quando eu falo polis, eu estou falando polis como formação política, econômica, social, que foi criada, elaborada pelos gregos a partir do século VIII, em várias regiões da bacia do Mediterrâneo, e que permaneceu ativa até a época da dominação romana, quando essas polis começam a perder a sua característica, uma das características principais, que é a sua independência, a sua forma autóctone. Fala, Júlia. Mas elas não tinham perdido um pouco isso com o Império Macedônico? Não sei se eu falei certo. Sim, mas o domínio macedônico dura pouco tempo até a conquista romana. As polis gregas não perdem o caráter de independência completamente, é só na época romana que, de fato, as polis deixam de ser polis, digamos assim, elas perdem a estrutura básica de polis, tá? Porque elas vão ser parte de Roma, do território romano, absolutamente. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. É um conceito tão importante, esse conceito de polis. Tem um historiador alemão chamado Jakob Burckhardt, do século XIX, que diz que a história da Grécia Antiga era a história das polis gregas. Então, fazer uma história da Grécia Antiga, na verdade, é fazer uma história das polis, porque não existe Grécia, né, como esse essa entidade que a gente está acostumado a pensar Grécia. Então, para o Burckhardt, a história da Grécia Antiga era justamente a história das polis gregas. E, por consequência, a história dos cidadãos gregos. Mas a gente vai chegar nisso. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que essa palavra polis, ela não é uma palavra moderna. Ela não é um conceito moderno. Né? Ela é uma transposição de uma palavra grega para o nosso vocabulário contemporâneo. Então, ao invés de a gente falar a cidade grega, a cidade-estado grega, os historiadores importaram esse termo polis para se referir a esse tipo de construção social, política, econômica da Grécia, da época arcaica e da época clássica. Então, quer dizer, é um conceito tão próprio, tão particular do mundo grego, que os historiadores importaram a forma como os próprios gregos se referiam a isso. O que, no campo da história, é uma coisa um pouco difícil de acontecer. Qual é o problema com polis? O problema com essa palavra polis é que ela é muito polissêmica, ou seja, ela tem muitos sentidos diferentes. E as próprias fontes gregas apresentam essa polissemia. Não existe um sentido único para a palavra, apesar do uso que a gente faz hoje da palavra polis, né, do conceito moderno de polis, dessa construção política moderna. Por oposição, ela devia ser muito diferente para os próprios gregos. Porque em alguns levantamentos de uma historiografia recente até, a palavra polis aparece nas fontes, sejam fontes escritas como tratados políticos, seja
peças de teatro, poemas. A palavra polis pode significar tanto fortaleza, pode significar acrópole, pode significar o centro urbano, o conjunto dos cidadãos, o conjunto dos habitantes que habitam sob uma mesma lei. Então, o próprio conceito de polis podia assumir significados diferentes de acordo com o contexto. Por isso que para nós é muito difícil definir o que significa polis, né? A história e os historiadores assumem um conceito de polis, né? Existe uma certa noção de que quando o historiador fala a polis grega, a gente está falando dessa construção historiográfica posterior, ou seja, dos historiadores que construíram esse conceito de polis a partir do que as fontes gregas parecem dizer. Segundo Aristóteles, ele diz na política que a polis é uma multidão de cidadãos. E é esse o conceito base para os estudos da polis do século XIX e do século XX. Grande parte das nossas ideias de polis, hoje no século XX e XXI, vem das ideias aristotélicas de polis. Na historiografia contemporânea, hoje, ela tem um sentido mais restrito que é derivado em grande parte da política de Aristóteles, né? Ou seja, abre aspas, de uma comunidade política cujo equilíbrio depende da correlação, da relação entre forças entre ricos e pobres. Então, é um pouco essa a ideia que se faz de polis para nós hoje, né? A ênfase nessa ideia de comunidade política tem algumas consequências muito importantes. A polis, quando a gente entende a polis como ação dos cidadãos, ou como esse conjunto de cidadãos, como disse Aristóteles, parece que ela perde as substâncias físicas, ou seja, parece que a gente não está falando de uma cidade, de um estado, de uma coisa que existe na materialidade, que existe edifícios, etc. Quando Aristóteles fala a polis são cidadãos, parece que ele está falando mais de uma relação social do que uma relação de, de espacialidade, ou seja, de que essas pessoas habitam num certo espaço e que a polis representa também um espaço, né? Então, mas a polis, o termo polis também acaba se associando com um processo de exclusão que reproduz essa ideia de Aristóteles. Ou seja, a polis é um conjunto de cidadãos ativos. Quer dizer, que são cidadãos? São quaisquer pessoas que não sejam mulheres, estrangeiros, escravos. Então, a ideia da polis já é excludente, pelo menos a ideia aristotélica, né? Então, existe uma periodização clássica, que eu acredito que todo mundo estuda isso na escola, que são os períodos pré-homérico, homérico, o período arcaico, o período clássico e helenístico, né? Essa periodização, obviamente, não é uma periodização que os próprios gregos inventaram para definir a sua história. Isso é uma coisa do século XIX. A questão é que essa periodização que é clássica hoje, que é tradicional, ela reflete um desenvolvimento desse conceito de polis a partir de um modelo específico, que é o modelo ateniense. É por isso que se fala tanto de Atenas. É por isso que se coloca tanto Atenas no centro da discussão quando se fala de Grécia. Porque Atenas, sendo muito mais bem documentada, virou o modelo padrão para as outras polis. Então, pela escassez, pela falta de fontes escritas, a história das polis gregas acabou se concentrando basicamente na história da polis de Atenas, que deu origem a um conceito que dentro da historiografia ia ser chamado de atenocentrismo, né? De você olhar tudo a partir do modelo ateniense. Existem algumas poucas exceções para isso, né? Tem um historiador francês chamado François de Polignac, que tentou fazer um trabalho completamente oposto a isso. Ele tentou pegar toda a documentação arqueológica e tentar criar uma narrativa desse nascimento da polis grega sem fazer qualquer referência a Atenas. Então, dentro dessa periodização
clássica, a polis, ela é uma inovação do período arcaico. Então, a polis, ela aparece por volta do final do século IX, início do século VIII, né? E ela é uma grande inovação, por quê? Porque ela reflete o respeito à particularidade de cada uma das comunidades. Cada uma dessas comunidades, que posteriormente serão chamadas de polis, vão definir as suas próprias regras do viver junto. Essa, na real, é a coisa mais importante, é a do viver junto. Então, o que é a polis? Se a gente for usar a definição de política de Aristóteles, da política, né, do livro A Política de Aristóteles definiu a polis como a comunidade mais importante entre todas. E como toda comunidade, ela é constituída tendo um certo bem, diz Aristóteles. Esse objetivo, que ele chama de telos, mais importante para a polis, o que faz a polis ser a polis, é a autarquia, ou seja, é a autogestão, a autossuficiência. É eu não depender de uma entidade política externa para definir as minhas questões internas. O que eu faço aqui dentro, as minhas leis e assim por diante. Tá? Essa é a coisa que Aristóteles vê como uma das coisas mais importantes, se não a mais importante da polis, que é a autarquia. Essa capacidade da polis se gerir sozinha, se autogerir, ser autossuficiente. Né? Então vejamos aqui um trecho da política em que Aristóteles fala exatamente isso. Aristóteles diz: a cidade é primeira por natureza, seja com relação à casa, seja com relação a cada um de nós, pois o todo vem necessariamente antes das partes. Arrancados do todo, os pés e as mãos não existem, a não ser por homologia, como quando dizemos uma mão de pedra. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a cidade, naturalmente, é mais importante do que a casa. É mais importante do que a casa, é mais importante do que o indivíduo. A polis, ela supera as partes. Ou seja, o todo é mais importante do que as suas partes isoladas. Porque não há todo sem ter suas partes. Tudo bem? Amigo, Oi. o que é uma homologia? Homologia é... Espera que eu estou tentando pensar num sinônimo aqui. Homologia é quando você faz uma aproximação de uma coisa por outra. Puta, não estou conseguindo pensar em nenhum exemplo de homologia. Depois, quando eu conseguir pensar em um exemplo, eu te falo, tá bom? Depois eu te... Ok. Tá? Então, ele continua. Todas as coisas se definem por sua ação ou seu poder. E não os tendo, não podemos dizer que são a mesma coisa, mas apenas que têm o mesmo nome. Ou seja, algo, quando perde a sua ação e o seu poder, deixa de ser esse algo, mas pode manter esse nome de algo. Então, pode ser que uma polis, né, quando ela perca a sua capacidade de ser autossuficiente, de ser autóctone, ela continue sendo chamada de polis, mesmo não sendo mais polis. Então, ele continua. Assim é evidente que a cidade existe por natureza. A cidade é natural. É natural que as pessoas se organizem em cidades. E que é anterior a cada um. Então, primeiro vem a cidade e depois, em segundo lugar, vem o indivíduo. Se ninguém é autárquico, ou seja, se ninguém é autossuficiente, está na mesma situação que as partes em relação ao todo. Aquele que não pode viver em comunidade ou não precisa dela por ser autárquico, ou é fera ou é Deus. Ou seja, a pessoa que não precisa viver em comunidade ou é um bicho, ou é um animal, ou é um Deus. Se você não é um bicho e se você não é um Deus, você sendo um ser humano, isso significa que você precisa
de viver em comunidade. O impulso em todos para viver em comunidade é assim natural. E o primeiro que constituiu foi causa de grandes bens. Aqui, o Aristóteles está fazendo uma referência também ao mito do herói fundador, ao culto dos heróis. Você olhar os heróis, olhar para trás e ver os heróis e cultuá-los, os heróis, que nem deuses. Então, para Aristóteles, o homem é um animal social por natureza. Então, é natural para o Aristóteles que a cidade exista. E também é natural para ele que a cidade, o todo, venha antes do indivíduo, das partes. Então, o telos da polis, o objetivo da polis é manter a ordem natural das coisas e manter a autarquia dessa sociedade, de manter essa autogestão, essa autossuficiência. O que nós estamos vendo aqui Aristóteles falar, essa exposição aristotélica, ela não é histórica. O Aristóteles não está interessado em fazer uma história da polis. Até porque Aristóteles ele desprezava a história, né, como ciência, o filho da puta. Ele achava que história era a ciência do particular, das coisas particulares, das coisas que são irrepetíveis, do tipo a vida de Clístenes. A vida de Clístenes é a vida de Clístenes, ela nunca vai se repetir, né? Nesse sentido, ele tem razão. Então, para ele, para Aristóteles, a poesia e a filosofia eram espaços mentais melhores para se pensar o mundo, porque eles eram universais. A filosofia e a poesia falam daquilo que é universal, que é o amor, que é a amizade, né, que é a natureza, que são as coisas que são naturais e que não são naturais. Então, a exposição de Aristóteles aqui é lógica. O que o Aristóteles pretendia ver na polis? Ele pretendia ver a realização plena do ser humano. E não qualquer ser humano, um ser humano político. E o ser humano é político porque ele é dotado de fala. E uma fala cuja natureza dessa fala é indicar o justo e o injusto. Então, Aristóteles, o que ele faz? Ele ordena o mundo dentro dos seus critérios de lógica. Apesar dessa variedade muito grande de polis em estrutura social, em estrutura econômica, estrutura política, leis, formas artísticas, existe uma coisa que une todos os gregos, de certa forma, de todos esses habitantes desse mundo helênico. Que é o idioma, ou seja, todas aquelas pessoas falam o idioma, eles falam o idioma e, por outro lado, a religião é a mesma. Fala, Yasmin. É só porque o Cassiano pediu para avisar que tem uma galera que tá pedindo para entrar. Eu vi aqui, já deixa entrar. As pessoas que estão pedindo, eu estou deixando entrar. Tá, beleza, só para avisar mesmo. Pronto, agora eu vou deixar todo mundo entrar. Pronto. Quem quiser entrar, entra, e é isso. Onde eu estava? Que o idioma grego, os deuses, a religião, ela é compartilhada. E isso cria uma identidade grega, entre aspas, né, helênica, que é comum a todas as polis. A polis, ela inventou essa forma de viver junto e que prioriza a cidadania. Ou seja, ela prioriza o pertencimento e o cuidado a uma vida em comum com outros membros dessa comunidade. E que futuramente, em Atenas, daria origem ao conceito de democracia, né, de participação desses membros da comunidade nos assuntos da gestão da cidade.
E é muito curioso isso, porque essa centralização do poder político, como a gente viu, alunos do APUC viram que é muito comum em outras sociedades que fez parte das experiências políticas do Oriente Próximo, né, Mesopotâmia, as sociedades do Levante, a Pérsia, todos esses povos que a gente falou até agora, né, o Egito, todos eles apresentam uma forma de centralização do poder político extremamente forte. Na Grécia isso não aconteceu. Na Grécia não há essa centralização absoluta do poder político. Cada polis é uma polis. Cada polis faz parte de um mundo fechado, mas que ao mesmo tempo faz parte de um mundo maior do que ela, mas é um mundo que não contém ela no sentido de não domina a polis. Não existe Grécia. Veja, não existe Grécia. A Grécia é uma construção muito posterior. O que como os gregos chamavam a si próprios de helenos, né? O nome que os gregos dão a seu país, né, é Helás. Helás não era uma zona fechada, de fronteiras fechadas. Não era que nem o Egito, que tinha fronteiras bem definidas que podiam ser expandidas ou retraídas por guerras e etc. A Helás era uma zona cultural, mais do que qualquer outra coisa. Era uma zona em que as pessoas que habitavam essa Helás compartilhavam a língua, compartilhavam a religião, independente do lugar onde elas estejam. Agora, a polis de Atenas e a polis de Corinto são polis completamente diferentes e vão seguir caminhos completamente diferentes. Né? O exemplo clássico que todos vocês conhecem é Atenas e Esparta. Né? É o exemplo realmente clássico de duas polis que são politicamente completamente diferentes, né? Socialmente completamente diferentes. E mesmo assim elas compartilham a língua, compartilham a religião e compartilham alguns outros atributos. Né? Ambas participam dos Jogos Olímpicos, ambas frequentam aqueles santuários pan-helênicos que eu falei em algumas aulas, né? Como Olímpia, como Delfos, né? O Santuário de Delfos. Apesar dessas funções governamentais terem também se concentrado num grupo menor de pessoas, como acontece também na Mesopotâmia, como aconteceu no Egito, né? Aquela questão da especialização social, né? Da especialização do trabalho. Então, existe uma elite que controla classes inferiores, né? E nada é mais tão especializado quanto o papel do rei. O rei é o suprassumo da especialização do trabalho, né? É o trabalho mais especializado de todos. É o trabalho que tem a função de centrar nele, na figura dele, no cargo dele, todas as questões de Estado. Na Grécia, isso não acontece. E quando acontece, dura pouco. Mesmo quando existem as tiranias, quando acontecem tiranias nas polis, não são tiranias do sentido que a gente conhece hoje, né, da ditadura, de uma coisa ditatorial, de uma coisa... a tirania, ela deve servir a polis de qualquer maneira. A diferença fundamental entre essas polis orientais, essas polis gregas e esses estados orientais, Mesopotâmia, Egito, etc., etc., era justamente a existência dessa comunidade cidadã. Não havia essa noção de cidadania, de participação política nos estados orientais. Fala, Júlia. Mas, é uma pergunta. Não sei, faz sentido. Mas é assim, se em Esparta, em outros lugares, tinham polis monárquicas, polis que tinham, por exemplo, Esparta tinha 2 reis. Uhum. Então, eles têm um grupo muito pequeno de participação também.
Não é igual o Egito, mas eles também têm um grupo muito seleto de pessoas que governam. Sim, tem um grupo muito seleto, mas vamos pegar o caso de Esparta, por exemplo. Esparta era uma diarquia, né, que tinha aqueles dois reis, Arcagitai. Os dois reis, como a gente viu, eles são escolhidos dentro daquelas duas dinastias. Né? Eles não saem daquelas duas dinastias. Mas você viu que existiam outros órgãos, outras instituições que tinham a função de controlar, de supervisionar a função dos reis. Né? Os éforos, a Verúzia, a Apelá, são órgãos que têm a função de atuar como controle dessa casta muito pequena que governa. Isso não existe nas sociedades orientais. Né? Não existem essas instituições que supervisionam o governo, o Estado. Veja no Egito, por exemplo. Quem é a instituição que dá as ordens para o Egito? É o faraó. Não existe uma instância abaixo do faraó e que tem a função de supervisionar o trabalho ou de controlar as decisões do faraó. A mesma coisa nos vários reinos da Mesopotâmia, né, da Pérsia e tudo mais. Não existem instituições. Claro que essa questão da cidadania vai ser levada até a sua consequência mais extrema em Atenas, na democracia. Na democracia se criou uma forma de participação muito mais ampla do que tinha sido feito até então. De que todos os cidadãos podiam participar, de alguma forma, dos rumos políticos da cidade, da polis. Claro que, aí entra um pouco a sua pergunta. Quem é cidadão em Atenas, na época da democracia, né, depois de Clístenes? Todos aqueles homens que são proprietários de terra, né, e que não são mulheres, que não são estrangeiros e que não são escravos. Que não são crianças, né, tem uma idade, tem outros critérios como posse de terra, não é festa de todo mundo também. Isso faz com que a cidadania em Atenas seja infinitamente maior ou mais acessível, melhor dizendo, do que em Esparta. Quem é o cidadão espartano? É o Spartiate, né? É o homoioi, que é outro nome que eles dão a si próprios. Homoioi, que significa, em grego, os iguais. Nós, a elite, somos os iguais. São esses homoioi, né, esses Spartiates, que podem fazer parte da Gerúsia, do Eforato e da Apelá. Entendeu? Então, não existe essa instituição que regule o poder político em outras sociedades. Entendeu? Entendi. Outra coisa. Pois não. No caso do Egito, por exemplo, se Uhum. os escribas, que nem foi no caso do faraó, queria colocar a monoteísmo, os escribas interviram, mas isso é quase que um golpe de Estado. Sacerdotes. Os sacerdotes. Uhum. Era isso. Pera, eu não entendi sua pergunta. Tá. Se os sacerdotes vão lá e dominam, tipo, controlam o que o rei faz, no caso o faraó, aí é quase que um golpe de Estado, porque para eles não existe essa ideia de controlar o faraó. Entendi. Não, mas é isso que você está falando. É uma outra questão que existe uma diferença entre poder de fato, né, e o poder sentido, e o poder que a gente chamaria de jure, né, de iure, que hoje na lei se fala isso. Mas existe o poder teórico do faraó, o poder absoluto que o faraó teoricamente tem, mas existe uma realidade de um contexto político, de conjunturas políticas, de classes sociais, de outras
funções que podem limitar o poder do faraó extraoficialmente. Ou seja, não é prerrogativa do sacerdote dizer o que o faraó pode fazer. Se eles fizeram isso com a Renaton, que eles, né, Renaton com a transformação da religião politeísta egípcia para uma religião monoteísta, a classe sacerdotal perdeu o poder. Quer dizer, um rei não existe sozinho no seu trono. Veja o que era, por exemplo, a Mesopotâmia. O rei dependia da classe sacerdotal de manter a ordem das coisas dentro daquele padrão aceitável. Né? Então, os sacerdotes dependiam do monarca e o monarca depende. Existe um equilíbrio de poder aqui, por mais que o rei, que o monarca, que essa pessoa que detém de fato o poder político possa governar de maneira absoluta sem consultar ninguém, na prática existem conjunturas políticas que precisam ser equilibradas. Né? O poder absoluto, absoluto mesmo, assim, de verdade, não existe. Não existe um poder que seja absoluto sem ressalvas. Nenhuma ditadura sobrevive só com um líder. Nenhuma ditadura existiu, pelo menos no século XX, em que só o líder seja o fodão da porra toda e não seja apoiada por mais ninguém da sociedade ou da classe política. Então, essa é um pouco a lógica. Assim, existe uma diferença entre o poder de fato e o poder teórico. Né? O faraó, todos os faraós têm um poder teórico. Todos eles têm, teoricamente, eles podem dispor do Egito da maneira como eles quiserem. Mas existe uma coisa prática que o faraó precisa atender a certos equilíbrios para poder se sustentar. Tudo bem? Uhum. Então, voltemos para a Grécia agora. Toda essa configuração política que eu falei agora, ela não existiu em toda a Grécia, em toda Hellas. Né? Ou seja, nem todas as polis, nem todas as cidades gregas foram polis. Vocês estão vendo um mapa aqui, que é um mapa com todos os assentamentos, cidades e polis da Grécia em várias fases, né? Desde a da época da pré-história até a época helenística. Nem todos esses pontinhos do mapa eram polis. Na verdade, muitas delas não eram polis. Existe um centro de estudo da polis da Universidade acho que é a Universidade de Leiden, se não me engano, acho que é em Copenhague, acho que que estuda a polis, né, que fez uma lista de 500 assentamentos, cidades, enfim, que são referidos mais ou menos como polis, que podem ter tido o status de polis, mas nem todas essas eram de fato polis. Né? Então, pensando na polis, no modelo do que é a polis, a gente já falou um pouquinho da estrutura política dela, né? Da estrutura o que justifica uma polis ser uma polis. E também um pouco da estrutura social dela. Quem faz parte da polis e quem não faz parte da polis. E, claro, tudo isso vai variar. Okay? Como a gente falou agora, o caso de Atenas e Esparta mostra muito bem isso. Quem participa da polis e quem não participa, e é só habitante da polis. Porque existe uma diferença grande entre o cidadão e o habitante. Uma mulher, no mundo grego, ela nunca vai ser uma cidadã. Ela sempre vai ser uma habitante. E, no entanto, a gente não pode ignorar o papel que as mulheres tiveram na Grécia. Né? Não é porque elas eram simplesmente habitantes que elas não tivessem algum papel. Existem laboratórios que estudam isso bastante. Tem uma arqueóloga brasileira chamada Marta Mega de Andrade,
que estuda bastante isso, o papel da mulher na sociedade grega, né? Será que esse papel da mulher era submisso como uma historiografia mais tradicional quer crer? Uma mulher grega daquela música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, né? Que tecem para os seus maridos e que se penteiam e tudo mais. Será que as mulheres eram simplesmente aquilo? Então, a gente falou um pouco disso. Agora eu quero falar um pouco sobre a organização espacial da polis, porque a gente falou muito sobre as estruturas, né, econômicas, sociais, mas como era organizada o espaço polis? Fala, Vitya. Eu acho que eu me perdi um pouquinho, ou eu tô confundindo conceitos, mas enfim. Eu lembro de estudar coisas falando que em Esparta as mulheres elas tinham um papel social diferente e que elas eram vistas de um jeito diferente que não submisso. Isso está certo? Isso está errado? Como que é isso? Não está errado. As mulheres tinham um papel diferente em Esparta, mas mesmo em Esparta elas não eram cidadãs, né? Elas eram mulheres espartanas, mas elas não eram cidadãs. Elas não participavam de nenhuma forma das decisões políticas. O que acontece é que muitas mulheres espartanas, e quando eu digo mulheres espartanas, eu digo as mulheres espartanas mesmo, né? Dessa classe social superior, dos espartiatas. Muitas dessas mulheres espartanas recebiam treinamento militar também. Mas isso não significa que todas as outras mulheres de Esparta também recebessem, né? Obviamente que os ilotes, que os ilotas, os escravos, não recebiam nenhum treinamento militar, por motivos óbvios, né? O escravo militarizado é sempre um problema, é sempre uma ameaça em qualquer sociedade. Os periecos também, que eram cidadãos livres, recebiam treinamento militar para servirem os exércitos como soldados rasos. Quem comandava o exército e quem recebia o treinamento militar de elite eram os espartiatas, né? Eram os caras que ficavam na retaguarda, nunca na vanguarda. Eram os caras que comandavam pelotões e não os caras que estavam ali na frente segurando o escudo e o pilos, a lança, para furar a barriga do inimigo. A mulher espartana fazia parte desses ela não ia para a guerra, não era uma coisa comum as mulheres irem para a guerra, mas ela recebia treinamento militar porque era uma cidade extremamente militarizada. Era uma cidade que tinha na militarização, na formação militar, um norte muito poderoso. Eu falei numa das minhas últimas aulas que Esparta prezava muito mais pela tradição do que por qualquer outra coisa. A Constituição de Esparta, que tradicionalmente tinha sido elaborada por Licurgo, nunca foi mudada. Então, os espartanos não tinham a menor pretensão de se transformar numa democracia, nem nada disso, né? Então, isso inclui não incluir novos cidadãos e nem mulheres. Tá? Tudo bem? Entendi. Onde a sua pergunta? Okay. Obrigada. Bom, então, falando um pouco sobre as particularidades da organização espacial da polis. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso, ou aprendido na escola, eu aprendi assim, pelo menos, né? Livro didático e tal, que diz que polis significa cidade, né? Ou se associa de alguma forma à cidade. Mas a polis não é a cidade, pelo menos não a cidade como a gente entende ela. Quando a gente entende cidade, a gente fala cidade, a gente pensa muito mais no núcleo urbano do que outra coisa, né? Quando eu falo cidade de Santo André, eu não estou pensando num pasto, eu não estou pensando num campo plantado, estou pensando em prédio, edifício, estou pensando no núcleo urbano, ruas e tal. A polis não é a cidade, o núcleo urbano que a gente convencionou chamar de cidade, né? A polis era a união de um núcleo central urbanizado, né? Urbanizado, que era chamado de ASTY, A-S-T-Y. Eu esqueci de colocar no slide aqui. Deixa eu ver. Esqueci de colocar no slide. Sou burro. Fazer o quê?
a haste, e que era um núcleo urbano, e uma área territorial destinada para as atividades agrícolas essenciais, para a subsistência, que era a Hora. Tá? Eu vou escrever aqui no cantinho, só para vocês... Haste e a Hora. Então, existiam esses dois espaços, essa divisão de espaços, né? Antes de existir a polis, a integração entre esses dois espaços e das pessoas foi muito promovida pela religião. Nem todo mundo habitava um núcleo urbano antes de existir a polis, né? Vocês se lembram, quem estava nas minhas aulas anteriores, né, sobre quando eu falei sobre as cidadelas micênicas e como vai ser formada aquela questão do cinecismo e a aglomeração de pessoas e tudo mais. Então, a religião era uma forma de integrar as populações que habitavam em ambos os espaços, na haste e na Hora, né? E envolvia tanto nos santuários urbanos, dentro da haste, ou nos santuários de fronteira, extra-urbanos, né? Algumas procissões religiosas, inclusive, saíam dessa área urbana e terminavam no trajeto das áreas sagradas das fronteiras, quer dizer, bem fora, bem longe do espaço da cidade, né? Então, a criação desses cultos comuns, de cultos que sejam iguais para todo mundo, de um mesmo espaço, que depois vai ser convencional chamar de polis, foi apropriado pelo Estado. E isso ajudou a criar um sentimento de pertencimento a uma mesma comunidade, uma noção de identidade comunitária. Então, as pessoas em volta daquela cidadela, né, que depois será Atenas, a cidade de Atenas, compartilham daquele sentimento vago de identidade, de comunidade, né? As pessoas de Corinto vão fazer a mesma coisa, Esparta e assim sucessivamente. A definição de um espaço religioso específico, de um espaço que de fato servia para cultos e tudo mais, aconteceu no século VIII, com a criação do templo. E a criação do templo, ela foi contemporânea a outras realizações do mundo grego. Por exemplo, a escrita alfabética, o estabelecimento daquelas apoikia gregas do Mediterrâneo Ocidental, do Norte da África, né, daquelas casas fora de casa, das colônias, entre muitas aspas, o desenvolvimento de novas técnicas de guerra e, sobretudo, o desenvolvimento da polis. Então, existe uma zona de contato muito forte entre a religião e a invenção da polis. A religião parece que foi o cordão que amarrou todo mundo dentro do mesmo espaço, né, dentro da mesma região. Então, a organização espacial da polis, ela foi sendo feita assim paulatinamente, à medida que a população crescia, à medida que novas exigências se apresentavam, para poder criar áreas de moradia, áreas de trabalho, áreas de convívio, áreas de prática religiosa, né? E esquematicamente eu vou propor aqui 3 especializações de espaço. Essas especializações de espaço não são invenção minha, são de uma professora, uma arqueóloga e professora do Museu de Arqueologia da USP, professora Elaine Hirata, né? Ela divide a polis em 3 grandes áreas. Então, o espaço dos vivos, que é a área de habitação, a área de convívio, a área de trabalho. O espaço dos deuses, que é a área destinada exclusivamente para a religião. E o espaço dos mortos, que é a área destinada para abrigar os mortos, as necrópolis. Tá? É uma divisão didática, não é uma divisão que os próprios gregos faziam, porque os espaços muitas vezes se sobrepõem. Então, se eu estou fazendo essa tripartição dos espaços, é porque ela é didática. Para entender melhor a articulação desses espaços.
Então, os vivos circulavam pelas necrópolis, nos santuários. Os deuses estavam em toda parte. Né? Eles não ficavam confinados na área, no espaço dos deuses, né? No espaço religioso. Né? E existia até uma categoria de mortos, que eram os heróis, que eram sepultados na ágora, no espaço de convívio. Né? Então, falemos sobre o espaço dos vivos. Uma parte significativa, aqui vocês estão vendo um mapa da Atenas clássica. Tá? No espaço dos vivos, uma parte significativa dos habitantes de uma polis vivia na haste. Mas, aparentemente, a maior parte dos habitantes de uma polis não viviam na haste, viviam na Hora. Então, a maior parte das pessoas não viviam nessa cidade, nesse núcleo urbano. Né? E era na haste que era o centro cívico, que estavam localizados os edifícios públicos, os templos, né, das divindades, a ágora, todas essas coisas. Então, nesse mapa, o que vocês estão vendo aqui é o que é a haste. A haste, de fato, é isso aqui. É esse núcleo urbano. Né? Quem for para Atenas é o centro histórico de Atenas. Né? É aquele núcleozinho urbano muito pequeno e muito antigo. O resto não é a haste, o resto é a Hora, né? De campos e etc. Tá? Aqui é o Pireu, que é o porto de Atenas. Atenas, como vocês podem ver, está longe do mar. Aqui é o porto de Atenas e essa parte aqui no meio é uma grande muralha que juntava as duas coisas. Então, existia um corredor de muralha que conectava a haste de Atenas com o porto do Pireu. Então, é ali que vão se localizar as grandes construções públicas. Vocês estão vendo uma reconstrução de um arqueólogo, ele é arqueólogo e arquiteto que faz essas reconstruções históricas, que é o Jean-Claude Golvin. Vocês estão vendo Atenas no século IV antes de Cristo. Tá? Então veja que para os padrões modernos não é grande, é uma cidade pequena ou considerada pequena. Então aqui no meio vocês podem ver a Acrópole, esse pedação aqui no meio, a Acrópole. Acrópole em grego significa cidade alta. Akron em grego significa alto e polis é polis. Né? Então, Acrópolis é a cidade alta, é a cidade que concentra as edificações mais importantes e também a parte mais defensável, e que geralmente não, mas muitas vezes a Acrópole tinha sido uma antiga cidadela micênica e que foi abandonada, como a gente viu na Idade Obscura, né? Então, está aqui a Acrópole de Atenas e todo o resto. Então, o que vocês estão vendo aqui é que das muralhas para dentro está a haste, que é o núcleo urbano de fato. Agora, isso aqui é a Hora. Tá vendo? Isso é tudo aqui cheio de campos e de campos cultivados e essas vilas fora do espaço urbano, isso é a Hora. A maioria das pessoas mora na Hora. Tá? Então, aqui uma aproximação da Acrópole de Atenas, com alguns edifícios mais importantes, obviamente com o Partenon ocupando um espaço significativo, né? O templo dedicado à deusa Atena. E isso aqui é uma procissão, provavelmente acontecendo. Você está vendo, não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui tem uns bois sendo levados para cima, porque o sacrifício é uma parte muito importante da religião grega, sempre foi uma parte muito importante. Se fazer um sacrifício de animais durante toda a época arcaica, clássica, helenística, o sacrifício animal é uma coisa bastante importante. Que mais? Outras construções aqui, por exemplo,
o boletério, que é onde se reunia a Bulé, que era a Associação de Cidadãos, a Assembleia dos Cidadãos, né? É a boletéria de Iassos, que é uma polis, com essa estrutura semicircular. O templo de Hefesto, em Atenas, que também vai ficar dentro da haste. A Ágora, vocês estão vendo aqui uma representação da Ágora de Atenas, que é o lugar onde as pessoas se reuniam para debater assuntos da polis, que é um lugar de comércio. Na verdade, era o grande centro de encontro da polis, era a Ágora. A Ágora servia tanto para as pessoas se encontrarem para discutir política, né, para discutir política abertamente, fora das instituições oficiais da polis, né, mas também servia como praça de comércio. Então, na Ágora podia estar rolando uma discussão política ali entre um grupo, um debate político, mas também podia estar tendo um recital de poesia, podia estar tendo o comércio, a feira livre, né? A galera, porque os comerciantes iam até a haste para vender seus produtos, especialmente os comerciantes de produtos de luxo ou de produtos que não se encontram na Hora. Então, se eu sou um proprietário que moro na Hora e preciso comprar, sei lá, coisas que não existem, que não tem na Hora, no artesão local, não consigo comprar, eu preciso ir até Atenas para comprar alguma coisa, tipo uma ânfora, um objeto de decoração, uma roupa um pouco mais babadeira, enfim. Eu preciso ir até a haste para comprar isso, né? Porque de resto tudo tem na minha aldeia aqui. Né? Quem morava na haste geralmente eram os artesãos, os comerciantes e os grandes proprietários de terra. Grandes proprietários que tinham escravos para trabalhar nas suas propriedades, né? E as propriedades que estavam na Hora. Então, esses grandes proprietários não ficavam, eles moravam na haste, de fato. Eles tinham grandes propriedades de terra na Hora, mas moravam na haste porque eles tinham escravos que trabalhassem por eles. As casas eram modestas, tirando, né, obviamente, das pessoas mais ricas da cidade, mas mesmo assim não são casas muito luxuosas, e elas eram distribuídas em várias ruínas estreitas, que eram chamadas de stenepos, que se cruzavam com ruas mais largas, que eram chamadas de plateias. Geralmente, em muitas das cidades, muitas polis, especialmente as que foram fundadas no Ocidente, a malha viária, ou seja, as ruas, ela era ortogonal, ou seja, as ruas se cruzavam em ângulos retos. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é uma planta de um bairro residencial na polis de Olinto, que enfim, fica bem no norte da Grécia. Né? Se não me engano, acho que hoje Olinto fica na Macedônia, não tenho certeza. Então, o que vocês estão vendo aqui são ruelas bem estreitas. Deixa eu ver se eu consigo fazer o bagulho. Então, ruelinhas bem estreitas aqui, né, que encontram ruas um pouco mais largas, que são chamadas de plateia e stenepos. Essa é a planta básica de qualquer cidade grega. Né? Os gregos tentavam, ao máximo, construir suas cidades de forma ortogonal, ou seja, fazendo esses ângulos retos. A haste também era o lugar que tinha os grandes teatros, os grandes ginásios. Né? Por exemplo, o Teatro de Dionísio, em Atenas, que fica bem próximo da Acrópole, na verdade, fica na base da montanha, do monte que está a Acrópole. Né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, mas tem uma construção aqui elevada. Esse aqui é o museu da Acrópole. É um museu relativamente novo, que foi inaugurado em Atenas.
É um museu muito bonito. Eu tive lá uns 2 anos atrás, eu acho. E ele foi construído para abrigar toda a coleção arqueológica da Acrópole. Então, foi um museu planejado para abrigar todos os artefatos arqueológicos. E é muito bacana, porque na entrada do museu tem um poço muito grande que embaixo dele é um sítio arqueológico. Então, ele foi construído em cima de um sítio arqueológico, tanto que ele tá em cima de uns pilares, assim. Ele é meio elevado, ele não é construído no chão. Então, esse daqui é o Teatro de Dionísio, em Atenas. Então, aqui só sobrou isso aqui, na verdade. Isso aqui é a esquené, que é o palco, que é o cenário, digamos assim, né? As peças eram realizadas nesse frente aqui, e aqui, nesse semicírculo, é onde as pessoas se sentavam, onde essas madames estão sentadas, por exemplo, é o lugar onde as pessoas se sentavam para assistir os espetáculos de teatro, as peças, né, de todo mundo. E os ginásios também, que são, ao mesmo tempo, lugares de competições esportivas, de treinamento esportivo, mas também são como se fossem escolas para treinar jovens, homens jovens, né? Inclusive, grande parte das atividades que era feita, as atividades esportivas que era feita nos ginásios e outros espaços, eram feitos com os homens completamente nus, né? É por isso que as mulheres não eram permitidas nas competições esportivas, né? Porque os homens lutavam e competiam completamente e treinavam completamente nus. Então, esse era um espaço completamente masculino. Os ginásios são um espaço completamente masculino. Os teatros, até uma certa medida, também eram espaços completamente masculinos, né? Nem sempre as mulheres eram permitidas dentro do teatro, né? Então, os pequenos proprietários de terras que não moravam na Haste, que moravam na Rora, eles iam para esses espaços em dias festivos, né? Eles iam para a haste não só para fazer compra, ou não só para vender os seus produtos agrícolas, mas para participar das festas, né? Para participar das competições, para assistir às competições. Não havia só competições esportivas, havia outros tipos de competições de poesia, competições de teatro, de peças teatrais, né? Para assistir peças de teatro. Então, existia toda uma atividade cultural também que era feito na haste. E na Rora viviam os agricultores, os pastores, os criadores de ovelhas e cabras, os caçadores, os pescadores, né? Na Rora também existiam pequenos santuários para as pessoas, para o culto local, né? Para fazer pequenos sacrifícios, pequenas festividades locais religiosas, né? E também, como eu falei antes, existiam grandes templos em regiões de fronteira, em regiões que eram bastante isoladas e afastadas, tá? Então, o espaço dos vivos era organizado dessa forma. Então, a haste e a Rora, né, dentro dessa configuração toda. Então, a atividade diária das pessoas era feita do trabalho, do convívio, era feito nesse espaço dos vivos, né? Na ágora, nos comércios, a atividade política era feita também na ágora, na bulé, enfim, na Rora. Então, esse é o espaço cotidiano. Em relação ao espaço dos mortos, a necrópole, e necrópole também é a mesma raiz de acrópole, né? Que é necron, significa morto, morte em grego, e polis é polis. Então, necrópolis, a cidade dos mortos, nada mais é do que cemitério. Uma necrópole é simplesmente um cemitério. As necrópolis costumavam ficar longe das áreas de habitação, né? Tanto da haste quanto da Rora, e muitas vezes, a maioria das vezes, fora da área muralhada da haste. Então, ela ficava meio que separada do mundo cotidiano, né? Não muito diferente se a gente for pensar os nossos cemitérios. Os nossos cemitérios também são espaços completamente separados do espaço cotidiano, né? Do espaço de vivência. A gente não vai no cemitério todo dia.
A gente vai no cemitério quando morre alguém, quando vai visitar o túmulo de alguém, mas não é um espaço de vivência, não é um espaço de convivência também, né? Os cemitérios, eles são sítios arqueológicos muito importantes, com grande potencial, porque os cemitérios ele costuma documentar não só os costumes funerários, ou seja, as práticas funerárias, como as pessoas são enterradas, com o que as pessoas são enterradas, mas os cemitérios também permitem que a gente faça inferências sobre vários aspectos da vida da comunidade. Por exemplo, a estrutura social de um cemitério de um túmulo de uma pessoa rica é diferente de uma pessoa menos rica ou pobre, né? E o cemitério permite que a gente veja isso. Quantidade de grupos por sexo, por idade, com que sexo tem as pessoas que estão mortas ali, qual a idade das pessoas, se muitas pessoas morrem jovens, é relevante para a gente fazer referência. Por que tanta gente morria jovem nessa fase aqui, né? Ou se é uma fase que tem muita gente velha, quer dizer, existe uma certa tranquilidade na cidade, uma certa prosperidade, enfim, que permite que as pessoas vivam até certa idade, dados demográficos, quantidade de pessoas, cemitérios muito grandes mostram, geralmente são sinais, são evidências de cidades muito grandes também, né? E informações sobre alimentação, sobre doenças, sobre mortes causadas por violência, né? Pessoas que são assassinadas, ou enfim, né? Tem doenças que deixam marca nos ossos e que dá para a gente ver isso. Certas dietas também deixam marcadores nos ossos. Algumas atividades de trabalho também deixam marcas nos ossos. Então, tudo isso a antropologia física, né, consegue interpretar a partir dos restos funerários. Vítia, você levantou a mão. Levantei. Eu quero perguntar o seguinte: eles tinham, né, os gregos tinham alguma crença, algum tipo de ritual dos cemitérios, né, das necrópolis, por conta da crença deles de submundo e do mundo dos mortos, toda aquela coisa, né, de Hades e coisas assim? Então, existe aquela questão do óbolo, né, que é a moeda que se paga para o barqueiro, para o caronte que leva as almas. Você sabe que os gregos tinham uma versão de paraíso também, né? Não era só o Hades, né? Todo mundo vai para o mundo subterrâneo e está destinado ao sofrimento eterno, né? O mundo subterrâneo... Oi? Era os Elísios, não é? Isso, o Elísio, que era essa espécie de paraíso, né? Onde as pessoas podiam viver com rios de leite de cabra e coisas do gênero. Diferente dos egípcios, os gregos não tinham nenhum ritual funerário que, como é que eu posso dizer, que garantisse a eles, olha, o corpo vai ou não vai, né, a mumificação do faraó, por exemplo, que era para garantir, fazer aqueles feitiços todos. Os gregos não pensavam a morte, ou não pensavam na vida após a morte da mesma maneira que os egípcios, né? Os gregos tinham uma concepção diferente de morte, de vida após a morte, na verdade, né? De morte, eu acho que talvez seja parecida a concepção de morte, mas existia uma vida após a morte, né? E as ações que se faz em vida são relevantes, né? Eles não eram tão lógicos de dizer, não, vai todo mundo para o outro lado e acabou, é isso, né? Existia uma mitologia que envolvia a morte.
Mas, curiosamente, a mitologia que envolve a vida, ela é muito mais rica do que a mitologia que envolve a morte. Tanto Uhum. que os gregos não desenvolveram padrões funerários muito complexos. Ah, aliás, não só não complexos, mas muito, muito, muito variáveis. Tinha fases que eles enterravam os corpos, tinha fases que eles cremavam os corpos, tinha fases, como eu mostrei para vocês, no início do século IX, em que eles cremavam os corpos e colocavam dentro de jarros e enterravam os jarros, né? Então, eles variavam muito de padrão funerário. Inclusive de polis para polis tinha diferenças de padrão funerário. Tinha épocas que eles faziam mais inumação, e tinha épocas que eles faziam mais cremação, tinha épocas que ao mesmo tempo em uma polis se fazia mais cremação e outra polis mais inumação. Então é muito curioso isso, que os gregos não tenham criado uma padronização funerária para falar, olha, é assim que tem que ser feito para atingir a vida após a morte. É como se foda-se como o corpo vai ser tratado, ele vai para o outro lado de qualquer maneira, né? Entendi. Eles tinham, claro, essa ideia de vida após a morte. Então, uma parte da gente morre, nosso corpo físico morre, mas tem outra que continua vivendo, né? Uma certa alma que continua vivendo e vai para algum lugar, né? Esse lugar é um lugar em que não é um lugar que também é um espaço dos mortos, não é um espaço dos vivos, né? É meio que uma imbricação entre o espaço dos mortos e o espaço dos deuses. Quem Uhum. cuida disso não são os vivos, são os deuses. Então, deixa eles lá. Tudo bem? Eu respondi sua pergunta ou não? Sim, sim, entendi. Tá. Obrigada. Júlia? Júlia? Ó, eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, se eu conseguir descobrir, vamos supor, da onde esse corpo veio, eu posso descobrir se essas pessoas eram todas da haste ou elas eram da área urbana? Ah, então, depende da localização do cemitério. Por exemplo, uma cidade grande como Atenas, né, a haste de Atenas tem o seu próprio cemitério. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um pedaço do cemitério do Kerameikos, que, que fica dentro de Atenas. Esse é um dos exemplos de cemitérios, de necrópolis, que ficam dentro dos muros. Não é muito comum, é mais comum que fique fora, né? Mas, assim, se um espaço, a gente sabe de um determinado espaço que existe, que não é uma haste, que não é um núcleo urbano, né, que é um vilarejo, é uma coisa menor, uma pessoa que mora na Rora e que faz parte daquela comunidade da Rora não vai ser enterrada num cemitério a 200 quilômetros de distância, entendeu? Então, a própria configuração, o próprio posicionamento dos cemitérios mostra qual é o influxo de pessoas, né? Ou seja, se aquele cemitério está na Rora, as pessoas que são enterradas ali são as pessoas que moram ali naquela vila, naquela aldeia, na Rora. Enquanto nos cemitérios, as grandes necrópolis que ficam perto dessas cidades amuralhadas, existe uma possibilidade muito, muito, muito grande de que as pessoas que estão enterradas ali moram na haste e não na Rora, né? Não, é um fulano que, sei lá, mora em Maratona e um vilarejo e vai ser enterrado na necrópole de Atenas. Não faz sentido, né? Ou pelo menos essa é a lógica arqueológica. E outra coisa é que muitas vezes esses túmulos têm lápides. E essas lápides têm inscrições. E elas contam quem é aquela pessoa, né? Contam quem é aquela pessoa, às vezes o que ela fez em vida, qual era a função dela em vida e tal. Então dá para rastrear muitas vezes aquilo. Os cemitérios da Rora são um pouco mais simples. Não são tão elaborados, não são tão cheios de pompa e circunstância e tudo mais, porque quem mora na haste geralmente são pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, é uma coisa ruim de se falar, mas que tem mais condições de pagar uma inscrição para sua lápide
e uma lápide brutona. Entendeu? Uhum. É isso. E por fim, o espaço dos deuses. Como eu falei, o templo grego ele foi inventado. Né? Em algum momento se inventou o templo grego, isso provavelmente foi no século VIII, e essa invenção do templo grego não representou uma mudança significativa na prática cultural dos gregos. Ou seja, a invenção do templo não mudou a maneira como as pessoas viam a religião. Né? Até porque a religião grega ela era também muito individual, muito particular. Era extremamente comum que todas as casas tivessem o seu próprio altar, né, para um deus específico ou para a divindade Bolíade, ou seja, a divindade que protege a polis, ou a divindade da preferência da família, né? Putz, aqui eu gosto mais da deusa Hera. Legal, que é a deusa do casamento, então a gente tem um altar para a deusa Hera aqui e tal. Ou um altarzinho para vários deuses diferentes, né? Então a invenção do templo, desse espaço-templo, ele não representou uma mudança significativa de como as pessoas enxergam ou interagem com a religião. Né? Ela é uma decisão da comunidade cidadã em monumentalizar o espaço religioso, ou seja, de inserir grandes construções sagradas na paisagem. Né? Porque o templo ele se torna o emblema da polis, o símbolo da polis, a consignação do poder, do prestígio de uma cidade. Por exemplo, vocês estão vendo na tela aqui o santuário pan-helênico de Delfos, né? O santuário de Apolo em Delfos. Qual é a maior construção? Qual é a coisa que mais chama a atenção perante todas as outras construções? A coisa que mais foca o olhar da gente é o templo, que geralmente é a construção mais alta, é a construção maior, mais monumental. Né? Isso é uma escolha, uma decisão. É uma forma de expressar prestígio de uma polis em frente à outra, de expressar sua identidade. Né? Por exemplo, quando eu falo Atenas, qual é o primeiro monumento que vem à cabeça de vocês? Agora as madames vão ficar quietas. Esse foi o primeiro monumento que veio na cabeça de vocês quando a gente fala em Atenas? Não. Não? Qual foi o primeiro monumento que você pensou? Eu pensei numa estátua grande, tipo, tudo bem que foi estátua da Liberdade, mas eu pensei, tipo, Atenas, assim, Atenas, sabe? Tipo, armadinha, bonitinha. Diferentona ela, hein? Diferentona ela. No caso, eu pensei nessa. Você Eu pensou nessa? pensei no Partenon também. Então, Perdão. por quê? Porque é a construção mais emblemática de Atenas. É aquilo que dá sentido para Atenas. Né? É claro que essa construção aqui foi inclusive construída mandaram construir, né? O Partenon durante o século IV pelo Péricles, que mandou construir. De novo, não o pagodeiro que fez live esses dias, tá? Não confundam. Foi o arconte de Atenas, durante a época da Liga de Delos, né? Logo depois das Guerras Persas, que foi justamente a Era de Ouro de Atenas, como eles costumavam dizer. Então, o Partenon é a construção que se enxerga a quilômetros de distância, porque é a construção que está mais alta, está na Acrópole de Atenas. Né? Vou mostrar aqui para vocês a foto de novo. Aqui, tá vendo? Essa aqui é a Acrópole de Atenas e esse aqui é o Partenon. Oh, caceta. Esse aqui é o Partenon. Então, era um templo que era visível a muitos quilômetros de distância. Partenon tinha essa intenção. Partenon era o templo dedicado à deusa Atena, que era a patronesse de Atenas. Né? Era a deusa que protegia Atenas. Então, era uma forma de você honrar a deusa
com um templo e, por outro lado, ostentar, né? Porque o templo também tem essa função de ostentar. A inspiração do templo grego provavelmente veio do Oriente Próximo e do Egito. A técnica de construção, né, e o princípio da monumentalidade, dessa coisa imensa, do templo imenso, parece que foi importada do Egito, né, a forma de construir e essa monumentalidade. Enquanto a função tipológica, né, a função, enfim, de função, a divisão de funções, a tripartição entre templo, altar e imagem de culto, parece que foi importada do Oriente Próximo. Por outro lado, é muito curioso a gente ver que a prática religiosa grega em nenhum momento dependeu da existência do templo. Em nenhum momento o templo foi uma condição necessária, ou como se diz na academia, sine qua non, uma condição sine qua non, para expressar religiosidade grega. O templo era o lugar em que se faziam festivais, em que se faziam os grandes sacrifícios, mas não era um espaço de culto cotidiano, né? Não era que nem a igreja católica, que as pessoas vão com frequência e vão lá. A igreja católica, por exemplo, é justamente esse monopólio da expressão da religiosidade. Você só se sente comungando com a divindade quando você está dentro da igreja, dentro daquele espaço, daquele recinto que também é monumentalizado, né? Catedrais são monumentos também, né? Os católicos só se sentem, de certa forma, praticando a religião quando eles estão na missa, passando por todos aqueles rituais, hóstia e bênção, e vão em paz que o Senhor os acompanhe, e etc. Né? Então, eu acredito que seja assim, diferente a gente pensar que os gregos não dependiam do templo para expressar sua religiosidade. Eles faziam isso no cotidiano deles, dentro de casa, né? Ou nos seus santuários privados, ou em templos menores, quando eles precisavam fazer uma oferenda maior, mas eles não precisavam do templo para comungar com os deuses, digamos assim, para fazer essa ligação, né? Essa ligação linha com os deuses, né? Então existem esses três espaços, e são três espaços que estão, claro, amarrados uns nos outros e muitas vezes se sobrepõem uns aos outros. Como eu falei, enfim, os deuses estão em todos os lugares, inclusive dentro da casa das pessoas, né? O espaço dos deuses é mais essa coisa da monumentalidade, de um espaço exclusivo para uma certa expressão da religião, e de uma religião oficial, de Estado, os festivais, as coisas que são vinculados ao Estado, à governança, à política. Tá? Bom, então, em conclusão, a gente tem a polis... Fala, Júlia. Tem como a gente saber se, por exemplo, algum grupo se revoltou contra algum deus e, tipo, não quero mais? Sim, existem casos de polis que deixam de cultuar certos deuses, ou que, por exemplo, vou dar um exemplo. A lenda de fundação de Atenas é que os atenienses tinham que escolher quem seria o deus patrono da cidade. Uhum. Então, estava entre Atena e Poseidon, o deus do mar, da água e da porra toda. E aí, os dois deuses tinham que dar oferendas para os cidadãos, para eles escolherem qual que eles preferiam. O que é uma coisa muito curiosa, né? Os deuses dão oferendas aos cidadãos para eles escolherem. Veja a diferença da religiosidade com, por exemplo, os deuses egípcios, que tem uma relação com as pessoas quase como o do faraó, de cima para baixo, sempre. Né? Poseidon deu para os gregos, para os atenienses, uma fonte de água. E Atena deu uma oliveira, que é uma árvore que dá azeitonas, né? Que se faz azeite e tal.
E os atenienses acharam muito mais conveniente a oliveira do que a fonte de água, né? Ou seja, eles escolheram a agricultura. Basicamente, essa é a lei da fundação de Atenas. E por isso Atena virou a deusa patronesse da cidade, né? Ou seja, eles escolheram uma deusa em detrimento de outro. Isso não significa que eles vão xingar Poseidon e falar: filha da puta, ninguém quer você aqui. Afinal de contas, ele ainda é um deus, né? Ele é um deus que controla as águas. Então, enfim, não é muito É perigoso. prudente. Não é muito prudente ter o deus que controla o oceano, né? Atenas tendo uma frota naval tão grande, não é prudente você ficar hostilizando o deus Poseidon. Mas existem deuses que são bem menos cultuados, né? São deuses que são, às vezes, muito deuses locais. Tem deuses que são até mal vistos, por exemplo, a deusa Hécate, que é a deusa considerada a deusa da magia, da bruxaria, né? Que faz rituais e tal. Então, a relação que os gregos têm com os deuses é uma relação muito curiosa, porque a religião grega, os deuses gregos eles têm defeitos, eles têm qualidades. Zeus muitas vezes é mostrado como um deus ciumento, possessivo, né? O macho escroto mesmo, né? Mulherengo. Mulherengo, porque sai engravidando tudo que é mulher aí, na forma de cisne, na forma de chuva de ouro, na forma da porra toda. Os deuses têm defeitos. Então, a religião grega expressa um pouco essa racionalidade humana que os gregos desenvolveram, né? Afinal de contas, os gregos desenvolveram a filosofia. Foram os gregos que inventaram essa parada de Porra toda. filosofia, né? Que os gregos não inventaram. Então, exatamente. Os gregos inventaram muita coisa, né? Então, assim, hostilizar um deus é uma coisa perigosa, Não potencialmente é perigosa. auspicioso. Não é auspicioso, tá? Não conheço nenhum caso de cidades que rejeitaram deuses. Isso eu realmente não sei, tá? De polis que rejeitaram algum deus. Pelo menos não as grandes divindades, né? O panteão maior, né? As grandes divindades, Hera, Zeus, Poseidon, Hades, Hefestos, enfim, Apolo, essas grandes divindades, pelo menos não conheço. Talvez refutar pequenas divindades, ou divindades menores, divindades que são secundárias, mas as grandes divindades eu não conheço. Eu não vou te matar. Tá? Bom, então é isso. Essa aula teve como um objetivo, que eu não sei se foi bem sucedido, em mostrar como a polis e esse conceito de polis é tão complicado. Os historiadores, arqueólogos, filósofos, filólogos estão tentando descobrir ou tentando aprender o que é a polis há mais de um século, né? As fontes dizem muitas coisas. Então, polis não é simplesmente a cidade. Polis é muito mais do que o espaço físico, porque polis parece que leva em consideração também os seus cidadãos, né? Os seus habitantes e cidadãos. A polis também pode ser vista como um Estado, né? Se bem que a própria existência desse conceito polis abala um pouco o que nós conhecemos como Estado, né? Então, a polis, o que é a polis? Não sei. Basicamente, eu não sei o que é a polis. A polis é muita coisa. A polis é bastante coisa. Ela é a junção dessas coisas todas, espaço físico e tal. Tem, como eu falei, historiadores que se dedicam há décadas a estudar a polis e tentar entender como os gregos viam a polis. Mas é importante a gente ter essa noção na nossa cabeça de que quando nós, século XXI, falamos a palavra polis, e quando vocês estudam polis,
vinculado na história da Grécia, é uma construção historiográfica, ou seja, é uma construção de historiadores. É o que nós conseguimos entender que é polis, né? Porque os gregos mesmo, apesar de eles terem, aliás, outra invenção dos gregos ter inventado a história, né? Apesar deles terem essa preocupação em inventar a história, mesmo assim fica difícil de saber exatamente o que é a polis. Mas, de forma geral, a polis ela é uma grande comunidade e que ela apresenta uma diferença crucial de todas as outras sociedades que a gente viu até aqui, que é justamente essa questão da cidadania, que é criar condições do viver junto, né? de que os habitantes daquela polis não são simplesmente agentes passivos do destino político da polis. Claro que uns serão mais do que outros, uns mais passivos do que outros, uns mais ativos do que outros. Mas uma coisa que a polis inventa de inovação é isso, essa comunidade cidadã, esse grupo de pessoas que participa desse governo, desses rumos políticos e tudo mais, né? Os gregos inventaram um conceito de cidadania também. Um conceito de cidadania que, obviamente, hoje é muito mais amplo do que era na época antiga, né? Na época da Grécia arcaica, da Grécia clássica. Mas se a gente hoje pode votar e participar ativamente da política, isso se deve a uma invenção. E essa invenção é justamente a polis. É a polis que inventa isso. Essa possibilidade de pessoas que não são o rei, o monarca, de decidir os rumos políticos de si próprios. Tudo bem? Perguntas? Não. Eu interpreto esse silêncio como não. Oi, eu sabia, Júlia sempre tem. A Júlia sempre tem uns 45 Tem que fazer história hoje. Fala, Júlia. Fala, Júlia. Fala. Gente, essa piada. Fala, Júlia. Ok. Eu não sei, mas na minha cabeça faz muito sentido a polis ser um quebra-cabeça. Tipo, precisa de muita coisa pra ser ela. Exato. Então, porque para nós é um quebra-cabeça. Para os gregos devia ser tipo, de boa. Polis, okay. Nossa, deve ser tão tranquilo. Para eles, esse conceito de polis devia ser muito claro na mentalidade deles o que é polis. Para eles devia ser muito claro, assim, devia ser até óbvio o que é a polis. Né? Ou não. Ou talvez não. Ou talvez fosse aquela ideia, tipo, a gente não sabe muito bem, não é que a gente não sabe muito bem o que é, mas é aquela coisa que a gente já tá aqui faz tanto tempo que a gente não definiu mais. Por exemplo, a gente não explica porque tem coroas de flores no velório. A gente só segue a vida. Exatamente. Pode ser que nem fosse uma preocupação para eles definir a polis. Pode ser que para eles não tivesse problema nenhum em falar que a polis era fortaleza, que a polis era a comunidade de cidadãos, que a polis era o centro urbano. Pode ser que para eles não tivesse grande dificuldade em entender isso, de falar, a polis é isso. Hoje, se a polis é um quebra-cabeça, e de fato é um quebra-cabeça, é porque nós não conseguimos entender o que para eles era polis, o que eles entendiam como polis. Né? Eu sou lá um grego, estou conversando, eu, Anaximandro, estou falando com meu parça Filoctetes, e a gente está falando, porque a polis, papapá, ok. Né? É que nem a gente, vou usar um exemplo, é que nem você fala, nós moramos numa cidade, certo? Mas aí você fala, eu preciso descer na cidade para comprar os negócios. Então a sua avó tá lá e vamos na cidade, vou descer na cidade para comprar os negócios. Quer dizer, descer
na cidade. Você já não está na cidade? Mas todo mundo entende que quando ela diz que eu vou descer na cidade, significa talvez descer no centro da cidade, no centro comercial mais da cidade, né? Então a gente não questiona isso. Ah, eu vou descer no centro, eu vou descer na cidade. A gente não fala, mas espere, nós já estamos na cidade. Para nós é Só você quer tácito, zoar ela, você faz isso. para nós é tácito que o que ela está falando é descer no centro da cidade, no centro comercial, onde tem uma concentração maior de lojas do que nos bairros residenciais, né? Mas você vai falar isso no dia a dia? Você fala, eu acho que eu vou descer no centro comercial, onde agrupa a maior quantidade de lojas, mais do que nos centros comerciais. Não, Trabalho, né? você pega uma palavra e resume isso, né? Talvez daqui a 500 mil anos a pessoa vá falar, porra, ela fala, vou para a cidade, mas ela já está na cidade. Por que você fala isso? O que ela quer dizer com cidade? Então, talvez seja uma coisa parecida, né? Polis. Porra, não Tem a entende. coisa também que a gente não tem nada parecido com a estrutura da polis, né, hoje em dia. Exatamente, tem essa coisa também. Nada parecido. Não tem, não que eu saiba, né? Não tem nenhum lugar que se organiza do mesmo jeito que Exato. a Grécia polis, se sim. organizava. Exatamente. A polis é uma coisa completamente doida, diferente, por isso que ela é objeto de estudo ainda hoje pelos historiadores, arqueólogos e tudo mais, porque ela é uma construção, é uma forma de viver junto, uma construção política e social muito diferente de qualquer coisa que a gente vive hoje. Século XX, século XXI, é uma coisa muito diferente, né? E para mim, eu acho que é muito triste que muitos livros didáticos reduzam a polis a uma coisa comum ou uma coisa próxima do que a gente vive hoje, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Que a história tem a função de desnaturalizar as coisas. Contrariando Aristóteles, que diz que tudo é natural e viver em cidade é natural e tudo mais. Mas foi esse Aristóteles, né? Que ele não gostava de história. Aristóteles não gostava de história, não respeitava história, não respeita Aristóteles. Eu acho que a história tem essa função de desnaturalizar as coisas, né? E a polis é uma boa maneira de fazer isso, né? A forma que as pessoas viviam na polis não é a mesma que a gente vive hoje. E a gente tem muita dificuldade em entender isso porque não é a mesma coisa, né? Eu acho muito interessante também essa função da história nos colocar nessa zona de desconforto, de falar, E é meio ingrato, né? sim, muito ingrato também, de colocar a gente nessa coisa meio desconfortável, de falar, nem todo mundo viveu ou vive da mesma forma que a gente o tempo inteiro em todos os lugares do mundo, né? Então eu acho que é um pouco isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje, tá? Se vocês tiverem mais perguntas que vocês ficaram encabulados de fazer durante a aula, vocês podem mandar no Instagram, ou mandar no WhatsApp, ou mandar no e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam, e qualquer coisa eu faço um vídeo pro Instagram TV para responder, Blogueiro. né, sugestão. Ele vai virar blogueiro, gente.